Olá, galerinha! Na videoaula de hoje, nós vamos falar sobre a diabetes. Vocês sabiam que 415 milhões de adultos possuem diabetes? O número de diabetes quadriplicou desde 1980. E segundo a OMS, são 16 milhões de brasileiros diabéticos. As estatísticas indicam que em 2040 serão 642 milhões de diabéticos no mundo. E segundo a OMS, estima que o diabetes será a sétima causa de morte no mundo em 2030. Em muitos países, a doença já é tratada como epidemia. Vocês têm noção disso? O que é diabetes? O diabetes é uma síndrome metabólica de origem múltipla, decorrente da falta de insulina ou incapacidade de exercer adequadamente seus efeitos, causando o aumento da glicose, ou seja, do açúcar no sangue. Por que o diabetes acontece? O diabetes acontece porque o pâncreas não é capaz de produzir o hormônio insulina em quantidade suficiente para suprir as necessidades do organismo. O que é e para que serve a insulina? A insulina é responsável por promover a redução de glicemia ao permitir que o açúcar que está presente no sangue possa penetrar dentro das células, fazendo assim utilizando como fonte de energia. Portanto, se houver falta desse hormônio, ou mesmo se ele não agir corretamente, haverá aumento da glicose no sangue e, consequentemente, a diabetes. No diabetes do tipo 1, o pâncreas perde a capacidade de produzir insulina em decorrência de um defeito do sistema imunológico, fazendo com que nossos anticorpos ataquem as células que produzem esse hormônio. No diabetes do tipo 2, existe uma combinação de dois fatores: a diminuição da secreção de insulina e um defeito na sua ação, conhecido como resistência à insulina. Geralmente, o diabetes do tipo 2 pode ser tratado com medicamentos orais ou injetáveis. Contudo, com o passar do tempo, pode ocorrer o agravamento dessa doença. Existe também a diabetes que ocorre em grávidas, a diabetes gestacional, ou seja, é o aumento da resistência à ação da insulina na gestação, levando ao aumento nos níveis de glicose no sangue diagnosticado pela primeira vez na gestação, podendo ou não persistir após outros tipos de diabetes. Existem também as diabetes causadas por doenças no pâncreas, como a pancreatite, ou seja, uma inflamação no pâncreas que diminui a produção da insulina, ou diabetes por defeitos genéticos da função da célula beta e defeitos genéticos na ação da insulina. Quais são os principais sintomas do diabetes? Os principais sintomas são vontade frequente de urinar, fome e sede excessiva e também o emagrecimento. Esses sintomas acontecem em decorrência da produção insuficiente de insulina ou da incapacidade da insulina de exercer sua função adequadamente. Sintomas do diabetes tipo 1 são vontade frequente de urinar, fome e sede excessiva, emagrecimento, fraqueza, fadiga, nervosismo, mudança de humor, náuseas e vômito. Sintomas do diabetes tipo 2 são fome e sede excessiva, infecções frequentes, alguns exemplos: rins, pele e bexiga, feridas que demoram para cicatrizar, visão embaçada, formigamento nos pés e furúnculos. Sintomas do diabetes gestacional são a sede excessiva, a fome excessiva, a vontade constante de urinar e a visão turva. Diagnóstico de diabetes. O diagnóstico de diabetes normalmente é feito usando 3 exames. Glicemia de jejum, que é um exame que mede o nível do açúcar no seu sangue. Hemoglobina glicada, que é o exame que consegue mostrar uma média das concentrações de hemoglobina em nosso sangue. Curva glicêmica, mede a velocidade com que o seu corpo absorve a glicose após a ingestão. O paciente ingere 75 gramas de glicose e é feita a medida das quantidades da substância em seu sangue após 2 horas da ingestão.
Tratamentos para diabetes. O tratamento de diabetes tem como objetivo controlar a glicose presente no sangue do paciente, evitando que apresente picos ou quedas ao longo do dia. Tratamento para diabetes tipo 1. Aplicação de insulina, uso de medicamentos específicos. Tratamento para diabetes tipo 2. Entre os medicamentos que podem ser usados para controlar o diabetes tipo 2 estão inibidores de alfa-glicosidade, sulfonilureais e glimidas. Para diabetes gestacional, monitorização cuidadosa do seu bebê e o uso de medicamentos específicos. Diabetes é contagioso? O diabetes não passa de pessoa para pessoa. O que acontece é que, em especial no tipo 1, há uma propensão genética para se ter a doença e não uma transmissão comum. Pode acontecer, por exemplo, de a mãe ter diabetes e o filho nascerem totalmente saudáveis. Já o diabetes tipo 2 tem uma função multifatorial. É consequência de maus hábitos, como sedentarismo e obesidade, que também podem ser adotados pela família inteira. Qual seria a prevenção para a diabetes? Como é fundamental descobrir o diabetes o quanto antes e muitos sintomas demorarão para ser percebidos. As pessoas com as seguintes características devem fazer os exames preventivamente: estar acima dos 45 anos de idade, estar acima do peso, mulheres com histórico de diabetes gestacional ou dado à luz com uma criança com mais de 4 quilos, estar com altos níveis de colesterol e triglicerídeos, assim como apresentar hipertensão arterial, pressão alta. As mulheres também devem fazer os testes para verificar a presença de diabetes gestacional, em especial entre a 24 e a 28 semanas de gravidez. Como o açúcar é utilizado em nosso organismo. Depois de uma refeição, o açúcar na forma de carboidrato é transformado em glicose. A glicose é essencial para a nossa produção de energia, principalmente para os músculos e outros órgãos como o cérebro. A quantidade de glicose no sangue pode variar durante o dia, mesmo para quem não tem diabetes. Dois hormônios, a insulina e o glucagon, são produzidos no pâncreas e trabalham juntos para controlar a glicose no sangue. A produção de insulina ocorre nas células beta do pâncreas, localizadas nas chamadas ilhotas de Langerhans, enquanto as células alfa, também localizadas nessas ilhotas, produzem o glucagon. Quando nos alimentamos, estimulamos a produção de insulina. Que ao chegar nas células dos músculos e dos tecidos gordurosos, liga-se a uma proteína chamada GLUT4, facilitando a entrada da glicose e a produção de energia pelas células. Entre as refeições, quando o corpo necessita de mais glicose para produzir energia, o glucagon produzido pelo pâncreas manda uma mensagem ao fígado para que transforme o glicogênio armazenado em seu interior em glicose e a libere para o sangue. É o que se chama de glicogenólise. Quando necessário, o fígado também produz glicose por meio de outro mecanismo chamado neoglicogênese.
Porém, quando o fígado já produziu glicose suficiente, a insulina avisa-o para parar. É o que acontece depois das refeições, quando a glicose contida nos alimentos já é suficiente para nossas células. A verdade é que o fígado tanto pode produzir como armazenar a glicose, e esta mudança pode ocorrer rapidamente de acordo com nossa necessidade. Portanto, é a variação do teor de glicose do sangue que vai comandar a secreção de insulina. Tchau, Outros tchau, nutrientes, galerinha. Até a hormônios próxima e aula. Não se estímulos do esqueçam que no sistema próximo nervoso vídeo é também vocês ajudam que a vão escolher o controlar a tema. ação da Então, insulina. deixem nos comentários a sua opinião. Tchau, tchau. Cuidado com a diabetes.